Estamos no ar! Esse é o podcast motorsport.com, edição de número 355, no oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Mais uma vez, Carlos Costa ao meu lado, você já observa. E aquela coisa, né, Carlão? Quem agrada na primeira vez é convocado para uma volta aqui. É convocado para uma volta aqui no nosso podcast. Eu estou falando de Rodrigo Lamonato, mais uma vez, para você que acompanha, né, o Splash and Go, canal no YouTube aqui. E uma coisa que eu falei, concorrentes não, parceiros, é diferente. Muito obrigado, viu, Rodrigo, mais uma vez ali na correria, que eu sei que você está com os projetos novos, inclusive, aqui bater um papo com a gente. Concorrente não, é mais que amigos friends, né? Isso. Então... Tudo bem, um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste agora. Isso aí é sempre, né, por mais que a gente entre pela primeira vez, né, às 7 da noite, né, em Brasília, 19 horas, mas tem muita gente que nos assiste para depois, comenta, interage para depois. E por falar em comentários, por falar, dar o que falar, a gente tem que trazer um assunto aqui, talvez até desmistificando mitos. Porque desde o início do ano é aquela história. O Lando Norris é bom, é rápido, mas talvez o mental dele não ajude. Enquanto que o cara lá, o Piastri, é o novo Iceman. Vamos desmiuçar isso nesse programa, Rodrigo? Como fã do Iceman, eu acho meio absurdo. Mas... Também tem isso. Exatamente. Psicologicamente falando, o mental do Piastri, depois dessas últimas corridas, tendo uma corrida péssima lá em Baku, algum piti ali também em relação ao que aconteceu em Singapura, o mental do Piastri é tudo isso, é isso mesmo? Ou realmente a gente que acabou criando ali uma falsa verdade? Como o Eric perguntou, Carlos Costa, você decide, de 0 a 10. Você já quer que eu comece com os pé no peito já, ou que a gente vai casqueando? Pé no peito? A gente sempre gosta da verdade, por mais que ela doa. Eu acho que o universo Red Pill não gosta, tô olhando pra câmera aqui, do Lando Norris. Logo, construiu-se um negócio de que ele não pode vencer, ele não pode ser gostado. Antes disso, só pra galera, explique, entre parênteses, o que é o público Red Pill. Putz, põe uma nota de rodapé aí, põe o calvo do Campari aparecendo aí e tal, etc. Eu adoro fazer referência de memes e etc. Eu acho que é verdade, eu acho que o Norris, ele foge um pouco do arquétipo do homem durão, que nós somos todos educados pra ser. Não é verdade? Homem não chora, homem é aquilo, não fala das emoções, etc. É imbrochável e blá blá blá. Mas a verdade é que todo mundo, ser humano, todo mundo tem fragilidade. E o Norris funciona, talvez rode já um software e seja o primeiro piloto autenticamente geração Z. Para quem não é o fim do mundo, admitir suas fragilidades. E eu acho que ele faz isso do jeito dele lá. Acho que é uma pessoa que pode fazer isso, nasceu bilionário, filho de bilionário, não depende daquilo. Não tô dizendo que eu concordo, por exemplo, com o que ele disse com a revista Vogue, a gente já chega lá. Sabe? Então aí ele roda esse software. Automaticamente, este universo que eu acabei de nominar como Red Pill tem que gostar do Piastri. Tem que torcer pelo Piastri, tem que abominar o Lando Norris, porque as pessoas foram educadas a ser desta forma. Esse é o tipo de homem que eu estou acostumado a ser. E nós estamos falando de 96% do público masculino que nos acompanha ainda, apesar de crescer a parcela feminina a galope. Sim. Né? E de muita geração Z também. E muita geração Z também. Logo, não tenho... Aí o cara pensa assim, não posso gostar de Lando Norris. Ponto final. Dito isso, eu acho que temos evidências de que nem o Norris é tão cabeça fraca assim, nem o Piastri é tão cabeça Iceman assado. Porque nós temos exemplos claros do inverso diversas vezes nesse campeonato. De quando eu vim aqui da última vez... que eu não vou lembrar quando foi, mas uns 5 meses. Uns 5 meses, terço inicial do campeonato, claramente, né? Bortoleto não tinha pontuado, a Sauber ainda tava uma draga, aquela coisa toda. Era depois da quinta etapa. Tava 3-2, eu lembro que tava 3-2 pro Nico Hülkenberg na contagem contra o Bortoleto. Tá. Depois da quinta etapa. Quase. Sem contar as sprints.
Certo. Depois a gente pode até entrar no tema 18-6 e tal. Vamos entrar, né? com certeza. O pessoal quer escrever na minha testa igual Bastardos Inglórios, né? Então, eu acho que nós tivemos de lá pra cá, por exemplo, o Norris saindo do buraco 3 ou 4 vezes já. Pós-Canadá, agora de novo. Teve mais. Mas, assim, às vezes buracos não tão grandes como o Canadá. Sim. Mas ressurgidas, como inclusive foi domingo. Se você for pensar. Ele foi pra cima do Piastri na primeira volta. Ele disputou, ele saiu de quinto e chegou em terceiro. Larga bem, que é uma outra coisa que ninguém mais tá reclamando das largadas dele. Pois é. E vai pra cima como vai pra cima e assim, na minha opinião, foi uma briga justa, uma briga limpa, lance de corrida. O toque que houve entre ele e o Piastri foi ocasionado por outro fator, que é bater atrás do Verstappen. E a McLaren, graças a Deus, não resolveu intervir no que não tem intervenção. Sabe? Não resolveu administrar o não administrável. Igual eu falo assim, não quero que aquela nuvem vai pra lá. Não tem como, cara. Você solta 20 carros pra competir, né? Largada, né? Exato. Então, mas vamos por partes, né? Respondendo sua pergunta, nem o Piastri é tão infalível assim. Baku é uma amostra clara disso, mas eu já falei que não é só isso. Hungaroring caiu o disjuntor também. E no Red Bull Ring, brigando por posição mas por centímetros não pegou o companheiro pelo meio. Papaya Rules... Fora outros erros também. Exatamente. Né? Papaya Rules ia virar naquele dia uma vitamina, né? No liquidificador. Entendeu? Então, já comecei... Não, mas é interessante porque, na verdade, em resumo, a rejeição ao Norris criou um mito no Piastri desse cara frio e calculista e... Que não erra. E que não é um fato verificado depois de 18 etapas do Campeonato Mundial da Fórmula 1. Ele até acho que é mais cabeça fria que o Norris. Mas não é Iceman. Mas não é Iceman, entendeu? Então... E o Norris também não é aquela vergonha toda que alguns pintam, né? Exato. Embora, aí você citou o lance da Vogue, eu concordo com a análise sobre o arquétipo e tudo mais, só que ele também não se ajuda ao falar o que ele falou ali. Sim. Como você bem disse, ele pode falar o que ele quiser, não vai passar fome por isso. Agora, ele é um piloto de Fórmula 1 e tá na vidraça, né? Exato. Esse é o tipo de coisa que você não deveria falar. Mas antes de não falar, você não deveria pensar. E antes de pensar, você não deveria sentir. Você é um atleta de alto rendimento no topo do seu esporte. Esporte globalizado, com audiência. Haja como tal, né? Eu, se sou patrocinador da McLaren, não ia nem um pouco contente de saber que meu piloto não se importa tanto assim de ganhar. Pô, nós temos que vender pelo menos a imagem de que sim, né? Então, que aquilo que tem a felicidade, que tem ali, que tem o objetivo, foco, determinação, que eu acho que é tudo aquilo, sei lá. Me veio agora uma imagem de um comercial da Nike, que é aquela coisa que eles vendiam ou vendem ainda, não sei. É sempre que a questão que eu também não vejo um comercial da Nike em época de Olimpíadas há muito tempo, mas é aquela coisa, foco, desempenho, determinação, né, você vai em busca da vitória. Uhum. Eu acho que talvez faltou um pouco isso, por isso também que eu acho que tem muita gente que caiu em cima dele. Mas eu acho que tem isso também outra coisa, né? Eu costumo destacar, ele saiu do buraco agora mais recentemente muito bem, depois de 2 falhas graves ali, uma ocasionada 100% dele, é o Canadá, e depois de sair zerado por conta da falha do motor da Holanda, obrigado, Carol. E aí, naquele momento em que você imagina que agora que ele vai se perder psicologicamente, que ele vai acabar perdendo esse campeonato definitivamente, ele nas corridas seguintes consegue superar depois o próprio Piastri sistematicamente. Com inversão de posição ou não, enfim. Aí é um outro departamento. E até me corrija se estiver enganado, porque eu sou péssimo de fazer conta ao vivo, mas se ele não tivesse tido o resultado que teve em Zandvoort, ele seria líder do campeonato, não seria? Vamos fazer as contas. Ele tá 22 aqui. atrás. O Piastri ganhou a corrida. E ele abandonou, não foi? Ele seria o segundo colocado. Abandonou, né? Abandonou. Foi a falha do motor. Eu acho que ainda não seria o líder. 25, tira 25. Não, mas o Piastri venceu, né? Eu acho que... O Norris estava na frente? Eu não me lembro agora. Então... Não lembro se em Zandvoort ele estava liderando ou não, mas seria 25-18 ali, porque eu acho que seria uma dobradinha. Estaria muito mais junto e agora, mas assim, o sentimento depois daquela corrida é falar assim, poxa, acabou? A pergunta era, e agora? Acabou o campeonato? E definitivamente não. Temos aí algumas... Se estão imaginando o Verstappen podendo dar a virada, imaginar que já era para o Norris,
eu acho que também é devaneio. Agora também, assim, a gente bate e alisa aqui, acho que o Norris perdeu uma grande oportunidade em Baku de fritar essa diferença. Sim. Né? Podia ter tirado, 18 pontos. Vai que, tá bom, não ganha, mas chega em segundo. Chega em terceiro. Sétimo foi muito... Sétimo é ruim, né? Exatamente. Classificou mal e não evoluiu numa pista que tem o maior trecho de aceleração plena da temporada, uma zona de DRS absurda, daria pra ter ultrapassado, né? Então, assim, ficar ali atrás de Lawson, Tsunoda, E você acha que o Piastri estava na frente no momento do abandono, só confirmando. Né? Isso. Mas aí não seria Seria 25 Piastri, 18 Norris. 7... Só 7 pontos, enfim. Estaria 4 atrás em vez de 22. Que faz bastante diferença. Exato. Muita diferença. Agora, a questão é... Você passou ali nessa questão das Papaya Rules, né? Até pela questão que eu citei aqui da troca de posições, né? Especialmente no GP da... Monza. Itália. Monza. Eu tô, assim, é muita corrida, né? Fórmula 1, minha memória vai para o espaço também. O que você acha desse tópico das Papaya Rules? Como eles vêm administrando, na sua opinião, essa relação entre os seus dois pilotos em busca do título de pilotos? E se a conquista de construtores, você acha que vai alterar alguma coisa substancialmente? Putz, porque o discurso deles, de certa forma, isso também. Eu acho que não vai. Eu também acho que não. E eu acho que é mal administrado, simplesmente porque quer administrar. A partir da hora que quer administrar, administra mal. Não tem como administrar bem uma situação dessas. Veja, você criou um precedente que começou na Hungria no ano passado, né? E agora, se você for pensar, você entra na minúcia de o Piastri vai querer discutir, então, quando zera? Tá 1-1 ou tá 1-0 nesse ano de invertida? Eu tenho uma inversão em haver? Eu tenho direito a uma inversão ou não? Tá pago. A Hungria tá paga com esse ano não inverter em Singapura e inverteu em Monza, né? Acho que, no caso... Ele devolveu na sprint de Interlagos ano passado, né? Tecnicamente falando. Pô, entendeu? Aí nós vamos entrar numa discussão, parece balcão de benefício do INSS aqui agora. Tá valendo? Qual que é a regra que tá valendo, né? Então, assim, a partir da hora que a McLaren entra numa nessa, aí vamos lá, vai. Agora, eu não gosto de ficar dando voz ao saudosismo, mas você acha que entra lá no rádio o Steve Nichols pra falar com o Senna e o Prost em 89 e ele... olha, tem que deixar passar, porque o Senna... quebraram a asa dianteira dele em Jacarepaguá em 89. Então agora você... cara, desculpa, né? Fala isso pro Alonso. O Hamilton quis, sei lá, deu uma Johnson sem braço agora, sei lá. Ou pega alguém mais jovem, Verstappen. Pronto. Eu lembro, era 2015, o Verstappen tava na Toro Rosso, portanto, e o Sainz tava atrás, eu acho que era em Suzuka. Mandou swap positions, ele respondeu no. E tinha rádio já, no. E ficou. E é isso aí. Mas vale a 12ª posição. Dane-se. Vai azedar o clima dentro da equipe. Uma hora vai dar. Estranho que o clima esteja bom numa equipe de Fórmula 1. Vai azedar, cara? Desculpa. Assim, é que eu acho que no caso, como depois daquela corrida ele continuou perdendo pontos pro Norris, ele vai entender, no caso do Piastri, ele vai entender que ele devia ter batido o pé. Por causa que, na hora que eu acho que ele aceita que ele tá... são pontos que ele tá dando pra não ter confusão em casa. Sei. Fala assim, tô pagando aqui pra ter sossego, pra não ter encheção de saco. Só que na hora que afunilar, que realmente se continuar essa sangria, e ele continua perdendo pontos no final do campeonato, ou ele perder, ou ele acabar ganhando, sei lá, por 1 ponto, ele vai entender e falar assim, putz, que bobagem que eu fiz, eu devia ter batido o pé naquela vez. Pois eu acho que... mas eu concordo, e eu acho que no lugar do Piastri talvez eu até fizesse a mesma coisa. Tá bom, vai. Vou ceder aí, vai. Né? E se ganhar o campeonato sem chorar, eu acho bonito. Agora, se perder o campeonato chorando, ou se ganhar o campeonato chorando, é ridículo. É ridículo. Porque, por exemplo, domingo foi ridículo. O que ele realmente queria? Que a McLaren invertesse na primeira volta, a primeira posição? O grid inteiro atrás esperando? Não, ele foi um baita de um chorão. Chorão demais. Agora, a McLaren se colocou nessa posição, né? Demais. Até agiram com firmeza, não, entendemos que não, mas aí por causa do precedente, ele entendeu que podia ficar chorando no rádio. Agora... que tal o problema, né? E aí existe, por isso que eu falo que existem os 2 pesos e 2 medidas, porque se o Piastri tivesse feito a corrida... Desculpa, começo de novo. Se o Norris tivesse feito a corrida que o Piastri fez domingo,
Nossa! Leão tá Meu detonando. Deus do céu, crucifica. E olha só, o Norris fez uma corrida combativa, repito, largou em quinto, chegou em terceiro, tomou posição do adversário direto na primeira curva, brigou, e foi uma briga mesmo, que a gente pode falar, pô, uma bela largada, tal, não. Teve o lancezinho ali, mas não foi intencional, você vê pelo onboard dele que ele bateu na traseira do Verstappen e aí desequilibrou o carro, foi embora, tentou passar o Verstappen, não conseguiu, eu inclusive sou da corrente de que se fosse o inverso, o Verstappen teria passado. Se o Verstappen tivesse um carro naquelas condições no final da corrida com 7 voltas de pneu mais novo, teria passado. Sim. Porque é mais agressivo e etc. O Norris colocou de lado uma vez. Uma vez, exatamente. O Verstappen só teve que vir pro meio da pista e acabou. Uhum. Né? Então, mas a César o que é de César. A corrida do Norris, dentro do possível, foi boa. E a McLaren também errando, agora dessa vez também errando pro pit stop do Piastri. Exato, então também se for pensar por aí tá pago, né? Meu Deus do céu. E não inverteu posição, eu até falei isso na minha live, porque se você for analisar pela ótica da McLaren, em Monza houve um prejuízo efetivo. Em Singapura não, porque o Piastri já estava atrás. Uhum. Mas você vê onde nós estamos tendo que ir? Não, é o que você falou, é um balcão de negócios ali. Tipo, quem tá devendo... Então, estamos kits, né? Ele tá me devendo uma, o que vocês... Mas é um balcão de negócio com um senso de justiça que não existe em qualquer balcão de negócio. Não, o senso de justiça ali... Muito menos no esporte. São 3 envolvidos, o Stella, o Norris e o Piastri, com talvez ali cada um em uma estação diferente daquilo que é justo ou não. Mas Isso é muito ruim. É, porque eu te devo um pit stop, uma coxinha e aquele vale transporte... não dá. Né? Agora, acho que o lance de Monza é curioso, né? Como vai corrida, vem corrida, a gente continua falando da ordem de equipe do GP da Itália. Foi revoltante, né? Foi revoltante. Mas eu acho que a notícia do fim de semana aí é o Piastri se mostrando frágil. Porque, assim, no Azerbaijão ele teve fim de semana horrível, muito pior que esse agora, pela questão matemática. Uhum. Só que não apareceu tanto, né? Apareceu ele meio cabisbaixo ali depois de abandonar, o que é natural também. Uhum. Agora, essa esperneada no rádio, pra mim... E quando ele, no stint final, quando o Norris começa a não conseguir passar o Verstappen, eu falei, agora o bicho vai pegar, porque agora o Norris tá em apuros, porque ele vai vir pra cima. E a diferença lá, 4 segundos. ele não conseguiu aproximar. Entendeu? Aí eu falei, ué. E ainda pensei, será que o Verstappen está cozinhando o Norris? Poderia até escapar, mas tá cozinhando o Norris pra bagunçar o coreto, porque, e eu venho dizendo isso em algumas corridas já, tudo que a McLaren não quer, não foge como o diabo da cruz, é o Verstappen na condição de franco-atirador, como está agora, né? Com um carro melhor, a equipe tá funcionando melhor, o clima melhorou dentro da garagem com a saída do Horner e etc, né? E a chegada do novo assoalho e tal, que inclusive vocês devem ter visto a declaração do Lauren McKees dizendo que isso pode custar eles 2026, porque foram até mais fundo, né? Mais longe. Foi tema de grande discussão aqui no nosso reta final segunda-feira, e de discussão mesmo, porque até que ponto vale a pena fazer esse tipo de aposta. Vou desenvolver mais um pouquinho aqui 25, mesmo que isso me custe caro no futuro. E aí a gente acredita que, esperamos que o Laurent Mekies saiba o que está fazendo. Ele disse que é para validação das ferramentas internas, né? Essa seria, tipo, não adianta nada eu partir pro desenvolvimento do carro do ano que vem se eu não tô confiando nas minhas métricas. É um raciocínio, né? Que é o raciocínio da Aston Martin nesse ano. O Andy Cowell falou, interrompe o fluxo de atualizações até a gente poder confiar no que tá fazendo, né? E parece que tá dando certo. Uhum. Ano que vem, ano passado a Aston Martin trazia atualização em cima de atualização, não Só evoluía. E não sabia. Quando funcionava, não sabia por que funcionou. Quando dava errado, não sabia também a razão, né? Então, pode ser um approach pragmático. Agora, eu ainda considero o Verstappen na briga. São baixas as chances, a gente sabe, mas por uma razão muito simples. De Zandvoort pra cá, nenhuma das McLaren, não tô falando de Norris ou de Piastri, do conjunto deles chegou na frente do Verstappen. Ganhou em Monza, ganhou em Baku e chegou em segundo em Singapura, sendo que o carro chegou na frente foi uma Mercedes. Uhum. Né? Acho que tem até a pontuação do campeonato pós férias de verão da Fórmula 1, que é boa. justamente de Zandvoort em diante, né? Porque nos impressionou quando a gente bateu o olho nisso, a McLaren não tem piloto no top 2 da pontuação. Vamos lá. Pontos desde após a parada de verão, né? Max Verstappen 86,
86 pontos. George Russell, 55. 31 pontos de vantagem do Verstappen. Oscar Piastri, 52. Lando Norris, 39. Aí tem o Kimi Antonelli com 24, o Leclerc 22. Aí você vê bem o impacto do abandono de Zandvoort, né? 52 para 39 entre Piastri e Lando Norris. Sainz e Albon e Hamilton empatados com 16. E tem uma conta que eu vi ontem. O Piastri tinha 104 ou 109 pontos de vantagem pro Verstappen saindo de Zandvoort. E agora tem 63. É um tombo de 40%. Não é pouco. Saindo de Zandvoort, a gente tinha 309 pontos pro Piastri, 205 pro Verstappen, 104. 104 pontos, né? Então, coisa, hein? É um tombaço, 40 pontos e o cara tem um suposto melhor carro do grid, né? Se bem que isso também é bem discutível, muda de pista pra pista e a Red Bull andou pra frente, né? A gente sabe. A pontuação de construtores mostra isso, né? 96 pontos da Red Bull contra 91 da McLaren desde de Zandvoort. A matemática tá aí. E é o que eu falo, o Eric gosta de cravar, como fez em 2021, quem será o campeão. Cara, cravou errado. Cravou e errou. Apostava no Octa do Hamilton. Não, assim, a gente brinca que ele saboneta muito, mas ele é corajoso. Eu sou medroso, eu não cravo nada. Não, eu acho que já, assim... É que se der uma batida aí, o novo abandono... Eu não consigo imaginar que pelo menos são 6 corridas que faltam. 6 etapas, eu não consigo imaginar... Esqueçam as sprints, porque as sprints realmente é um mundo paralelo, é um mundo invertido da temporada. Ainda mais que uma delas é em São Paulo, né? Que tudo pode acontecer, como diria Lucas Silva. Mas são 24 pontos aí, né? Não dá pra esquecer. Eu não consigo imaginar, pelo menos em 2 oportunidades, que a McLaren vai andar à frente da Red Bull, as 2 McLarens à frente do Max Verstappen, e que o Verstappen vai estar brilhante daqui até o fim do ano. Então, assim, o que vai fazer para ele ser campeão, ele vai ter que, basicamente, erro zero até o fim. Erro não, mas corrida ruim. Eu concordo plenamente. Você não consegue imaginar os 2 pilotos da McLaren batendo e zerando em algum momento? Os 2 juntos? Entre eles. Em uma vez dá pra imaginar. Agora, uma nível Barcelona 2016? Exatamente. Sim, eu acho que uma vez é possível. As 2 vezes eu duvido. E muito. Já cedo aqui, porque eu tenho fama de não gostar do Verstappen, mas não é verdade. Eu diria, já vou deixar adiantado aqui, já pingo a aposta na frente. Se o Verstappen ganhar esse campeonato, é possivelmente a maior conquista de campeonato da história da Fórmula 1. Sair de terceiro com essa desvantagem para ganhar o campeonato, eu não saberia fazer um paralelo. Quem fez isso? Com essa desvantagem numérica, né? A questão matemática que é o seu argumento. Vamos converter em peso de vitória para... 63 pontos, na época valia 9 a vitória. Eu sei que não. Teria que fazer um cálculo, assim, muito bem desfechado. Mas realmente seria facilmente uma das conquistas mais... Porque o Raikkonen em 2007 não foi. Não foi. A vantagem era menor. Bem menor. Tipo... 2 vitórias. Não, e o carro da Ferrari era bom. Existe esse mito de que a McLaren era muito superior. Era um pouquinho superior. Mas isso era race by race, ia mudando, né? Se o Button tivesse sucumbido no final de 2009, aí poderia entrar nessa... Mas não foi, o Vettel teve um... Mas... Acabou... tem que ver lá porque atrás. O Vettel foi vice, é verdade, Mas também, ao mesmo tempo, um dos maiores fiascos da história da Fórmula 1 perante os pilotos da McLaren. Sim. Fiasco. E aí faria justiça ao que eu venho sentindo, que é... Um dos dois, se a lógica persistir, um dos dois será campeão pela primeira vez, né? Ou Piastri ou Norris. Hoje um pouco mais com cara de Piastri, só pelos números. Eu não os colocaria no panteão, ainda que seja só no panteão dos grandes campeões de uma vez. Entendeu? Eu não vou conseguir colocar eles no mesmo nível de um Mansell. Não, nem do Button. Então, nem esse do é o Button. problema, né? Justamente o... Danny Hulme. Mas aí é que tá... é maior que os dois. Né? Somados, possivelmente. Mas você fala isso na questão mais técnica dos pilotos... Por enquanto, ou tá? personalidade dos pilotos, porque aí também você vai se... Entrar no gosto pessoal. Vai entrar na questão que você, até como crítica às pessoas que hoje, por exemplo, criticam a personalidade do Lando Norris. Não, mas se eles perderem, aí, me desculpa, é uma questão que transcende a personalidade. Que aí eles vão ter jogado no lixo uma vantagem gigante. E aí é técnico com um carro que conquistou um campeonato de construtores com 6 etapas, 25% do campeonato de antecipação, né? Então, seria o Prost perdeu o campeonato de 93 pro Senna. Sim, completamente.
né? Absurdamente. Até porque, lá vai, o MP48 não era uma Minardi, né? Como gosta a liturgia de pregar, né? Ó o terreno que você tá entrando, rapaz. Meu cara, que... Ó o terreno... É sensível. Não, mas não... Da mesma forma que a Red Bull não é o pior carro desse ano também. Nem a pau. Então. Nem a pau. É. E agora claramente melhorou o carro. Que é a questão do assoalho e até o clima, imagino, da equipe. Super. Eu acho que hoje... O 6º lugar do Tsunoda é a amostra disso. E tem aquela coisa, né? Eu ainda custo acreditar nisso, de que antes, ainda na era Horner, não se dava tanto valor assim ao feedback dos pilotos e só ficar na questão dos feedbacks de simulador. Simulador versus opinião de piloto, sensação de piloto. Eu quero acreditar que isso não existia, ao contrário do que vem se falando por aí. Uhum. De que realmente era tudo muito mais científico ali, numérico. Né? O que a máquina está dizendo vai ser aquilo que a gente vai empregar, dane-se o que pensa o Max Verstappen ou até mesmo o companheiro de equipe dele. Uhum. E assim, só para também dar uma equilibrada, que é um assoalho novo num carro de Fórmula 1 demora 3 meses para ficar pronto. Então, provavelmente, ele já vinha sendo concebido, preparado antes do Horner sair. Boa. Né? E me perguntaram isso na minha live de domingo, eu falei, não é de agosto pra cá que alguém, vou desenhar um negócio aqui, executa e fabrica esse negócio. Procura na internet o tamanho de um assoalho. Daqui lá longe, assim, é um negócio o carro é enorme, né? Sim. Então, um trabalho super complexo. Me parece que o clima tá muito mais leve. Isso sim. Talvez o fluxo de informação interna tá mais dinâmico, tá uma coisa melhor de se trabalhar. Beleza, só que eu acho que isso para refletir em resultado de pista ainda teria um tempo grande para falar, tudo isso é o dedo do solo Ramekis. É o dedo do treinador. Não. Né? Exato. O time, não sei se você gosta de futebol, mas assim, o time X já tá com a cara do treinador. Não. 2 rodadas. Muitas vezes só melhorou o vestiário, né? Exatamente. Não mudou nada do esquema tático ainda, mas os caras não estão querendo derrubar o técnico. Então o time já anda melhor. Né? Eu não sou do futebol, mas eu entendo essas analogias aí. Eu acho que eu concordo. Até vou deixar um raciocínio aqui, uma pensata que eu costumo fazer, que é... Lembra quando o Ron Dennis voltou pro comando da McLaren e nunca deu certo? Uhum. Nunca deu certo. Tem alguns caras no exterior que fazem, vocês têm muito contato, que eles fazem essa analogia que é... O Briatore, por exemplo, é um chefe de equipe completamente ultrapassado. Não é a época desse tipo de cara mais. E ele é 2 gerações para trás de chefe de equipe, né? Talvez o Lohan Mekies seja o chefe que a Red Bull precisa agora, né? Que vem com outra cabeça, outra mentalidade e areja realmente a garagem. E parece que, isso você tem falado, tem permitido que eles ousem. Não, vamos arriscar, vamos buscar, vamos tentar a solução. É a questão da estratégia inicial do Verstappen agora em Singapura, saindo de pneu macio. Exato. Que não deu certo. Que não deu certo. Mas também não deu errado. Né? Então, vamos tentar. Nós não temos que ser tão assustados assim. Vamos para cima, até porque a condição da Red Bull e do Verstappen lhes permite. Né? E aí o Horner seria numa escala em que a gente tem lá atrás, Ron Dennis, Briatore, Horner, Lohan Mekies, o Horner já seria uma geração para trás também. Então algumas coisas já vão começando a não funcionar. Ainda que seja praticamente certo que ele vai voltar, né? Só não se sabe aonde, né? Até falam em uma 12ª equipe. Uhum. Então... Mas eu acho que tem um pouco disso. Melhorou o vestiário. Sim. E dali para frente, numa organização de 1.200 pessoas, todo mundo ao mesmo tempo produzindo melhor, o resultado em algum momento vai aparecer na pista. Exatamente, concordo. Onde tem o papel para assinar aqui? Austin, você acha que dá para delinear algum favoritismo de parte a parte aí, seja Red Bull ou McLaren? Cara, Austin, eu colocaria, se a gente conseguisse setorizar as pistas, eu colocaria numa pista com um pouco de elementos de Silverstone. Um pouco de Silverstone, um pouco de Spa. Curvas de média e de alta, reta longa, freada forte, né? Então, o Verstappen fez a pole lá. Com uma configuração de baixíssimo arrasto. Sim. Né? Então... E era a Red Bull pré-evolução da pausa, né? Que aconteceu em agosto. Então eu acho que a Red Bull pode vir bem sim. Eu acho que já acabou esse negócio de achar que a McLaren vai chegar e dominar. O que não significa que não vai. Mas essa assunção prévia de que vai,
Acho que no momento do campeonato, e principalmente não o campeonato, mas a briga pelas vitórias e pela pole position está aberta. E, inclusive, que legal, a gente viu o quali de sábado, a gente não sabia quem ia fazer a pole. Porque de um momento parecia que podia ser até o Leclerc, o Russell tirou aquela volta da cartola, as McLaren são as McLaren, o Verstappen você nunca vai poder descartar, né? O Hamilton tinha liderado um TL. Então assim, que legal que nós podemos ligar a televisão e tem pelo menos 6, vai. Vai que o Antonelli tira uma pole de Miami de novo, da cartola. Seria fantástico. Né? Então, isso é muito bacana. Eu gosto disso. E na briga pelas vitórias, ainda mais depois do fator Singapura Mercedes, tem pelo menos 3 equipes brigando pela vitória e ainda acho que a Ferrari em algum momento pode desencantar e ganhar uma. Então, vamos ver, tomara, né? Seria esse campeonato ainda nos proporciona uma vitória da Ferrari, eu acho que seria das coisas mais surpreendentes da história de 2025. Inclusive, antes de não sairmos desse assunto, se o Hülkenberg foi bem em Silverstone, o pódio foi episódico, mas foi bem, então aquele carro pode andar bem em Austin. Pode andar... E se andou bem no Red Bull Ring, pode andar bem em Interlagos. Que é muito parecido. Pensou? Semelhantes, no caso. Ponto do Bortoleto em São Paulo? Vem abaixo. Nossa, ponto facultativo na segunda-feira. Menos pra nós. Menos pra nós. Menos pra gente, o volume de trabalho já vai aumentar. Tô marcado o podcast para segunda-feira. Com certeza. Nem me chamem. Olha só, tem um recado muito importante pra você agora. É recorde atrás de recorde. O Bitcoin, se você está lendo o noticiário da economia... Você ficou sabendo que o Bitcoin chegou à sua maior alta, né? $126 mil. E, mais uma vez, estamos falando aqui da Mint, que você pode se beneficiar, inclusive, porque o mercado está propenso à utilização das criptomoedas e tem promoção novamente, Carlos Costa. É isso, aproveitando o ensejo aí, que timing, aliás, né? Nessa segunda-feira chegando a máxima histórica, na casa $126 mil, praticamente R$670 mil aí na conversão, você pode ter R$50 de cashback no Bitcoin fazendo o seguinte processo, é bem simples. Tem aqui o QR Code na tela para download do app, link na descrição, você chega lá, faz a sua conta, abre a sua nova conta, né? Inclusive essa promoção vale apenas para novos cadastrados, usando o cupom MOTOR50, você chega lá, não só deposita R$150, mas investe em algum criptoativo que não precisa ser o Bitcoin, pode ser Ethereum, Solana, enfim, mas o momento aí do Bitcoin é de alta, e aí você recebe no 5º dia do mês seguinte ao seu investimento R$50 de cashback no Bitcoin. Eu até aproveitei aqui para olhar como é que estão os meus retornos no app da Mint. Comecei a investir no dia 29 de abril. Estou com 31% de retorno. Caramba. Aproveitando essa alta aí também do Bitcoin e de outras criptos. A Ethereum também está rendendo bastante. Enfim, vale a pena investir com toda a facilidade através do app do BTG Pactual. É isso aí. Tudo isso no aplicativo você consegue monitorar da forma mais fácil e tranquila, além também de ter à sua disposição conteúdos produzidos pelo pessoal da Mint. Será que essa alta vai continuar? Como é que vai estar o mercado? Enfim, por que aconteceu essa alta? Então você, além de investir, fica muito por dentro do mercado. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. É isso aí. Agora vamos colocar o Rodrigo contra a parede, porque ele agora há pouco falou de Nico Hülkenberg, ponto de Bortoleto em Interlagos, mas eu vou bater na mesa, Jeff. Pá, pá. Aqui, não aqui exatamente aqui, mas nessa organização, o senhor falou que o Bortoleto teria que fazer 18-6. Primeiro eu quero que você fale como foi a reação da galera na época que você falou isso. Eu sei que muita gente veio, não gostou muito do que você falou, né? De como assim, 18-6 pro Bortoleto, você tá querendo demais? Foi basicamente isso? Em inglês a gente chamaria de um backlash, né? Em português eu chamaria de um cancelamento, talvez. Olha... Não, poxa, você foi cancelado, pelo amor de Deus, também, né? Não, é porque acho que foi em uma sucessão curta de tempo, eu arrumei confusão 2 vezes, porque aí também no pós-Imola ou pós-Barcelona, a internet brasileira tava cobrando a Sauber pela estratégia.
E aí eu fui no post da Sauber e os brasileiros estavam lá, né, cobrando seus direitos. Em vez de cobrar político, vai cobrar estrategista de equipe de Fórmula 1. E estavam lá cobrando a estratégia. Eu falei, o brasileiro com doutorado em Candy Crush vem aqui pedir estratégia de equipe de Fórmula 1, né? Doutorado em Candy Crush é melhor. Aí... isso tinha sido em uma extensão curta de tempo, então rolou realmente um cancelamentozinho aí, tipo, mas ninguém chega no topo na internet sem cancelamento. Então eu já tive meu primeiro mini cancelamento, vamos ver, não tive que botar roupa branca, falar errei, foi moleque ainda, né? Mas, veja, vamos voltar, porque, né... Ainda tem que ser 18-6? Eu acho que não vai ser, porque não é matematicamente já não é. A não ser que, né... cancelem um resultado Huckenberg pra trás, retroativamente. Mas, veja, o que eu quis dizer com isso, Sim. gente? Por favor, desculpa, né? Se as pessoas... Eu lembro que eu falei isso. Se as pessoas estão esperando as nossas manhãs de domingo, porque as pessoas estão esperando as nossas manhãs de domingo, eu não, você não, quem trabalha com isso não. Nem o Bortoleto, nem o pai do Bortoleto. Não, eles não estão esperando isso, porque isso não vai acontecer. Eu lembro que você fez a intervenção e falou, até porque não vai, porque essa pessoa não tá mais entre nós, né? Ayrton Senna. Ayrton Senna e tal, não é que eu não falo o nome dele, tá? Até porque, fazendo um parênteses, as maiores glórias de Ayrton Senna não foram numa manhã de domingo. Ou foi de madrugada nos 3 títulos do GP do Japão e as 2 vitórias no Brasil, que já era de tarde. Já, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó, iconoclasta, tá vendo? Daí... dentro do contexto em que todo mundo espera o predestinado, a mosca branca, e essa régua também se estende ao Antonelli, tá? Eu já vou falar disso. No contexto italiano. Contexto italiano, no contexto global, vender o próximo Verstappen. Toto Wolff falou, não, precisamos do próximo, não podemos, sai da frente, sai daqui, né? Então, se estão esperando o próximo predestinado, não podemos ficar aqui tentando inflar 19º lugar. Dentro desta métrica, 18-6, termina o ano e fala, pô, porque o Huckenberg é um piloto rápido, a gente sabe de experimentado e tal, e o Gabriel vem absorvendo muita coisa interessante. Conversei com o pai dele 2 vezes sobre isso já. E aí, o que legal? Veja só, o que seria esperado no primeiro terço do campeonato? Não tomar uma lavada. Não tomar uma lavada. Beleza. O que seria esperado no terço do meio do campeonato? Começar a cravar de quando em vez. Fez mais do que isso. Começou a cravar praticamente sempre. Sim. Né? De Silverstone pra cá, Singapura foi a primeira vez que o Huckenberg classificou na frente, e eu ainda acho que foi episódico. Porque não fosse aquela bandeira amarela, cabia discussão. Do Gasly, né? Foi a primeira eliminação do Gabriel em Q1 desde de Silverstone. Pois é. Então, foi um final de semana que ele vinha sendo cravado pelo Hulk em todas as sessões, mas chegou no Q1, ele tava, tipo, a primeira volta dele foi melhor que a do Hulk. Eu falei, achou de novo a lá Hungaroring, puxou da cartola e o carro vem bem, né? Então, dentro deste cenário, se as pessoas querem pensar num piloto que tenha potencial, e assim, é assim que a Fórmula 1 mede, não sou eu, tá? Então, ganhou a Fórmula 3 no primeiro ano, ganhou a Fórmula 2 no primeiro ano, opa! Chegou no outro ano, cravou o cara em 18-6 no quali, temos alguém aqui para chamar a nossa atenção. O que também não é garantia de nada. Você não acha que talvez nesse período em que ele vinha cravando o Hulk sistematicamente, a repercussão ali, o fator Gabriel Bortoleto, até pela mídia internacional, todo mundo hoje tem acesso, todo mundo vê, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa são os gringos ali começarem a falar, pô, esse cara aí é um real deal, né? Uma coisa assim que realmente... Que foi uma expressão que o Jonathan Whitley usou. Real deal. Nem tinha chefe dele. Sim. Né? E se bobear, talvez, né, nem ele tinha tanta fé assim no Bortoleto até que começou a trabalhar com ele. Eu acho que você não acha que mais do que o resultado numérico nesse período é a percepção da galera e falar assim, pô, esse aqui é um piloto realmente que vai ter um futuro interessante na Fórmula 1. Um bom futuro na Fórmula 1. Não tô falando campeão, mas bom futuro na Fórmula 1. Exato. É a percepção de todo mundo fala, uou! Já tá claro. Porque, por exemplo, você pega um piloto que sofreu resistência na Fórmula 1 por muito tempo. Felipe Massa. Porque ele seguiu aquele... Acho que eu já fiz essa analogia aqui. Ele fez outro caminho pra chegar na Fórmula 1, né? Ele não foi fazer 3 inglesa e 3.000
Ele fez a 3000 Internacional, ele foi um caminho diferente, a Ferrari colocou ele no carro e, pô, foi super bem. Ele enfrentou uma resistência forte da imprensa europeia por um bom tempo, até que, pô, conquistou os resultados que conquistou na Ferrari 2006, 7, 8. Aí, pô, não tinha o que falar, né? Ao mesmo tempo, e por ser na Ferrari, lá na Ferrari ele é eternizado. Exatamente. É um 888, né? Exatamente. A imprensa italiana também, né? Quando o assunto é Ferrari. Exatamente. Então, assim, a gente tem um cara que acho que já vai conquistando o espaço para ser levado a sério. Ninguém vai... Ele não é o Colapinto. Que é um jabuti que tá em cima da árvore, Exatamente. Né? De forma alguma. Entendeu? Ele não é. Então, assim, eu lembro que no começo do ano, o pessoal ficava assim, é o melhor novato. Não é o melhor novato. No primeiro terço do ano, não era o melhor novato. A gente tinha ali Hadjar e Behrman. Behrman, talvez, o melhor dos três naquele momento. Depois ficou um pouco mais inconsistente. Depois ele deu uma escorregada e agora tá voltando a se achar, né? E inverso o Hadjar. Hadjar teve um começo e meio de ano bons, né? E deu uma escorregada agora. Mas também, uma escorregada meteu ponto. Sim. Né? Então, eu acho que o Bortoleto teve um começo de ano lento. Cara, quantas vezes que eu fiz isso aqui, ó? Uma curva ascendente. Né? Teve um começo de ano não tão bom, aliás, fraco. Meio de ano muito bom. Vamos ver agora. Então, assim, o segundo quarto e o terceiro quarto do ano do Bortoleto foram muito bons. Vamos ver como é que vai ser o quarto. Primeiro Quando quarto, você diz não. que o começo foi fraco, o que pegou mais para esse diagnóstico na sua avaliação? Eu acho que execução de corrida, largada, porque ritmo de quali ele sempre entregou. Então, é uma conversa que eu já tive com alguns jornalistas, inclusive gringos, que aparentemente ele vinha sofrendo com a execução de corrida E ritmo instinto e sofrendo com a vida do pneu, com o momento do graining, o pneu vai, o pneu volta. O que é normal. Que é normalíssimo, Sim. normalíssimo. Mas não muda o fato de que sofreu. Não muda o fato que sofreu. Perfeito. E aí você pega o Hulk, que é uma cobra criadíssima, que tá na Fórmula 1 desde 2010, e vinha executando corridas de maneira magnífica. Então aí realmente ficou difícil, né? Mas aí em Barcelona eles trazem um assoalho novo que deixou o carro menos pique, que eles falam, né? Aerodinamicamente, menos pico de aerodinâmica, mais consistente. O carro começa a andar melhor na turbulência. E várias estratégias que a Sauber também o colocou numa situação um pouco mais difícil, de colocar ele em condição de agora você tem que fazer aquele stint assassino no final e sair passando todo mundo. E ele sofreu isso algumas vezes. Por exemplo, em Barcelona era uma corrida para ponto. Ele não conseguiu passar o Lawson, o Alonso passou ele, o Alonso passou o Alonso entrou nos pontos porque ainda mais o Verstappen foi punido, né? E o Bortoleto ficou preso no Lawson e não conseguiu passar. Mas aí veio amadurecendo de ter brigado bem com o Alonso no Red Bull Ring e ainda assim pontuou. De ter brigado com o Alonso e segurado o Verstappen na Hungria. Então assim, eu valorizo mais até o 9º lugar em Monza, porque foi uma pista em que não é uma questão de não vão me passar como na Hungria. A Hungria é difícil de ultrapassar, né? Monza não. Né? E ele conseguiu segurar bem, o carro rendeu bem, é uma pista que tem uma série de questões, né? Então, pô, eu acho um 9º lugar muito bacana. E o 11º em Baku eu acho bom. Muito interessante. Não é porque não fez ponto que não vale. Ele fez o que ele podia fazer, né? Exato, maximizou o resultado, né? Então, assim... Eu procuro ser realista e não vou ficar adorando a pílula e inflando quando não tem que inflar. Agora, bons resultados. Mas no caso do começo do ano, é interessante, eu concordo plenamente com a leitura. Agora, o quanto que as estratégias difíceis nas quais a Sauber colocou o Bortoleto, inegavelmente, apesar dos doutorados em Candy Crush aí que você mencionou. Até tem um ponto. Eu fui execrado também porque no dia em que eu falei do Candy Crush, o Jonathan Whitley veio a público falar que eles erraram na estratégia. Aí pegaram um corte dessa matéria e eu acho que inclusive é uma chamada de vocês. Só que se você vai ouvir o áudio, ele tá falando a estratégia do Hulk. Ele não tá falando a estratégia do Bortoleto. Mas na matéria não mentiu, a chamada não mentiu. Ele falou que erramos na estratégia. Só faltou pichar na porta da minha casa, entendeu? Acabou a paz também. Mas a gente discutiu isso muito, até trazendo chefes de equipe aqui, o Maurício Ferreira da Full Time e tal. A Sauber, de fato, quando o Bortoleto largava mais pra trás, dava uma estratégia alternativa para que ele fizesse ali alguma coisa no sentido de vai que rola algo, tipo um safety car e a gente pontua. E
Eu, na época, ficava meio pé da vida, porque muitas vezes eles colocavam o Bortoleto numa situação difícil para um piloto que não tem experiência em gerenciamento e coisas afins, mas, sob certo aspecto, isso mostra que a equipe estava respaldando o trabalho dele ali. Ó, a gente confia no seu potencial, se vira aí e toca a ficha que você vai aprender a gerenciar em algum momento. Então, assim, é difícil, né? Porque agora, com um carro mais competitivo, eles conseguem fazer estratégias mais convencionais. Pilotos classificam ali, que não seja no Q3, no Q2, 11º. Vamos dar aqui um exemplo palpável. Eles conseguem fazer uma estratégia para o cara correr uma corrida de maneira convencional, não precisar de 3 safety car, uma parada ruim de alguém para chegar na zona de pontuação, que era exatamente o cenário do Bortoleto no começo do ano. Então, eu acho, inclusive, que a Sauber fazia isso no começo do ano porque ela sabia que era muito otimista imaginar que ela ia com 2 estratégias duas estratégias convencionais, arroz com feijão, papai com mamãe, seu corte tá pronto. E aí, tipo, você faz isso e acha que vai pontuar com os 2 carros. A Sauber, especialmente a Sauber do começo do ano, não é uma equipe pra colocar 2 carros no top 10. Tanto que acho que não teve esse ano. Não, teve um, né? Acho que teve um. E na ótica da equipe, o que interessa é pontuar. Eles não estão preocupados com o fã brasileiro reclamando da estratégia. Pois então, inclusive na minha transmissão paralela, cada vez que o Hülkenberg se lascou nesse ano, eu falava, estão prejudicando o menininho alemão, entendeu? Essa equipe alemã malvada. E então eu acho que tem essa questão. E mais, eu lembro que no dia, o Bortoleto foi anunciado na quarta-feira após o Grande Prêmio de São Paulo. Teve uma coletiva, vocês estavam, eu tava virtual com o Binotto e o Bortoleto e tal. E aí eu gravei um vídeo no meu canal falando, e agora? E aí, depois de todo esperado tanto tempo, agora e agora? E aí um dos pontos que eu falava era, nem será Bortolento, como eu inclusive comecei a ver no começo do ano, se as coisas não forem como espera a torcida Brasil Varonil, nem será o próximo predestinado se começar a ir bem. E aí, você vê como é que são os fenômenos. É Bortolento se não faz bem na cabeça do torcedor. E depois do 6º lugar na Hungria, já vinha assim, será que tem pódio em Monza? Falei, não, cara, não. Pode ter, eu não tô negando que aconteça. É possível, a partir da hora que você alinha o carro no grid, você pode estar no pódio. Interlagos chovendo, volta e chuva, não sei o que, pode acontecer. Radiar fez pódio e tal, né? Sim. Fez, né? Fez. Só o Hamilton ganhou até agora. Exatamente. Normal. Então, assim, o Hulk fez, tal, mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, não, né? Então, calma, gente, calma. Né? E aí tinha corrida que eu falava, ele largou em 10º em alguma, e aí em Monza, largou em 10º, acho que chegou em 9º. Falei, se largar em 10º, chegar em 10º, analisando os carros que estavam na frente, eu falava, analisando quem tá na frente, não tem muito ninguém aí pra ele ir pra cima, pra ele jantar o cara. E tem uns caras rápidos atrás. Então, se ele largar em 10º, chegar em 10º, boa. E largou em 10º, chegou em 9º. Maravilhoso, né? Lindo. Então tem essa questão. É muito lá e muito cá. Né? Não, é que fica difícil, né? A gente, talvez, a percepção do público brasileiro hoje, talvez boa parte ainda acompanhou, né, a era de ouro, né? Que a gente fala muito do Senna, mas também vinha de uma sequência ali muito forte. Um Piquet, até mesmo pegando ali dos anos 70 com Emerson Fittipaldi. Ou mesmo a galera dos anos 2000, por exemplo. Eu não tenho Senna na memória, mas eu vi muitas vitórias de pilotos brasileiros. Exatamente. Se você assistiu uma corrida com o tema da vitória no final. Várias. Ao passo também com uma outra geração, que era a tecla que eu bati aqui, que nasceu curtindo o esporte em si, tem um piloto estrangeiro como morando no seu coração. E alguém... Seja qual for esse piloto, né? Exatamente. Você tá se referindo... Não tô me referindo, juro por Deus, não tô me referindo a ninguém especificamente. Os fãs do Verstappen, do Hamilton, quem quer que seja. Norris, enfim. Só que alguém aí começa, aí todo mundo da mídia, vocês da imprensa, começa a falar que eu tenho que torcer pro Bortoleto e não pra esse cara. Esse cara vai se sentir invadido. Eu falo, não, eu vou continuar torcendo pro cara que eu torço. Dane-se se é brasileiro. E aí começam as chamadas guerras virtuais, porque... Nossa, eu já comecei a ser fiscalizado. Teve uma época que um cara escrevia sistematicamente nos comentários. Tô te dando Você vai ficar famoso agora. Não vou falar o nome, é claro. Até porque eu não lembro. Eu acho um absurdo que acaba o vídeo, porque eu faço um vídeo sábado pós-quali. Que acaba o vídeo e você não deseja boa sorte pro Bortoleto. Se ele fosse meu irmão, que inclusive chama Gabriel também...
eu talvez desejasse, mas eu acho meio merda na minha parte eu ficar desejando boa sorte para piloto, entendeu? Que, pô, não desejo mal, claramente não, né? Mas é meio estranho, né? Tem patrocinador, tem marcas, eu procuro ser sério. Você pode torcer, né? E aí, tipo, ele começou sistematicamente, aí virou meme interno no grupo de assinantes do canal, eles todos sábado de manhã, domingo de manhã, falam, ô Demi, você já mandou boa sorte pro Gabriel? Aí quando dá errado, tá vendo? Não desejou boa sorte e tal. Mas não é o papel, entendeu? Mas tem também isso que eu tô... E vê como tudo que é uma questão de referencial. Entre 2014 e 2017, o Massa teve um carro em condição de fazer ponto na Ferrari, na Williams, sistematicamente, né? E alguns pódios. Fez uns 5 ou 6 pódios pela Williams. Poderia ter vencido no Azerbaijão. Poderia ter vencido em Baku. Aquela corrida... Poderia ter vencido em Baku, desculpa, em Abu Dhabi 2014. Sim. Vem descontando pra cima do Hamilton. A gente também não sabe o quanto o Hamilton tava administrando. 14 realmente era um excelente carro, né? 17 já não era tão bom. Exato, mas pontuando. E ninguém dava nada pra ponto do Massa entre 14 e 2017. Por quê? Porque o referencial era o Massa disputando o campeonato em 2008. Sim. Então você vê como tudo é uma questão. Entre 72... Mas o Nasser, quando pontuava, era... É que Sauber, né? Sim. Melhor Uma estreia. outra Sauber, inclusive. Outra encarnação, né? Um pouco mais complexa. E a melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1. Meteu um quinto lugar, já falei isso pra ele, na primeira corrida, né? Então, assim, enfim, é tudo uma questão de referencial. Se um brasileiro pontua o número de vezes que o Massa pontuou, nem vou lembrar de cabeça aqui, em 2016, 2015, 2014, 2014 o Massa fez pole no Red Bull Ring com a Williams, né? Pô, feriado nacional. Sim. Né? Então, eu acho que já que vocês têm patrocinador no mercado financeiro, nem undershooting, nem overshooting, né? Nem lá, nem cá. É que eu acho também que, assim, o torcedor tá no papel de torcer. Então, super. Especialmente, sei lá, torcedor mais jovem, que tá super empolgado, não conhece tanto a história e tá começando a acompanhar agora, ele, quando fala, será que vem em pódio? A pessoa que tem que fazer isso é justamente o torcedor, né? A gente se coloca numa posição de, às vezes, frustrar um pouco o afã ali da torcida. Eu, particularmente, acho que dá pra torcer, mas contanto que você não fique cego aos fatos. Que é justamente aquela questão que a gente comentou sobre o começo do Bortoleto, que ele realmente tinha um déficit grande com relação ao Hülkenberg natural, de gerenciamento de pneu e de largada. As largadas dele, se você olha o começo do campeonato, realmente ele perdia muito terreno e chance de alguma coisa na prova por conta da largada, que ele melhorou de Barcelona em diante. Não sei se coincide necessariamente com o assoalho, mas é fato que de Barcelona em diante ele melhorou. Você quer ver o que é bom que não aconteça e que ainda não aconteceu mais? Erros não forçados, vamos dizer assim, como na China e como em Silverstone. Aquilo é o normal de um novato, somente aqueles novatos mais lá atrás, né? E na China o Hülkenberg rodou, inclusive. Exato. Então, assim, você não quer ver aquilo com tanta frequência, porque vai ficando ruim, né? Destruindo o carro. Exatamente. Especialmente, como, por exemplo, o Colapinto e o Antonelli são os novatos na acepção do termo, né? Até um pouco além no caso do Colapinto, porque ele tem mais bagagem, ele tem um quarto de temporada nas costas do ano passado. Onde já bateu considerável. Caramba. Né? O Lawson tem 20 e tantas corridas. O Lawson já não dá mais pra considerar, né? Ele fez meia dúzia de corridas 4 ou 5 corridas em 2023. Quando o Ricardo machucou a mão, né? E depois terminou em 2024, no lugar do Ricardo também. Então, assim, olhando esses novatos, eu acho Berman, Radiara e Bortoleto são a turma de cima, mas agora, no terço inicial do Campeonato Bortoleto, não tava nessa turma. E aí, a turma de baixo tem o Antonelli, foi vendido como o próximo Verstappen. Pode ser? Pode ser. O primeiro ano do Verstappen foi ruim também. Foi errático. Acho que foi menos pior do que o do Antonelli. Exato. Até porque o carro da Mercedes é melhor que o carro da Toro Rosso. Exato, mas bateu bastante também. Né? E aí então você tem na turma de baixo desses novatos, Antonelli, Durham e aí Colapinto, né? Mas Colapinto com asterisco porque, né, tem bastante experiência já na comparação com o resto. Acompanha o relator. Vamos ver os próximos capítulos. Obviamente a gente vai observar como vai terminar a contagem, especialmente, acho que de pontos já realmente o Hulk vai acabar levando, mas exatamente aquela que ele era apontado, inclusive, como um grande classificador, se realmente Gabriel Bortoleto vai terminar um ano na frente.
Depois, isso é uma deixa, inclusive, de a gente convidar mais uma vez o Rodrigo aqui para falar sobre Fórmula 1, então ele não vai ter como dizer não agora aqui. No final de semana do Grande Prêmio de São Paulo, eu vou estar aqui encapuzado, aí acende a luz, tá o Hulk e o Bortoleto, um de cada lado, e eu tipo... Olha só, a gente vai falar agora de Ferrari, Hamilton, Leclerc e as mazelas italianas, mas antes eu vou lembrá-lo mais uma vez aqui, ó, você já está vendo, inclusive, o QR Code da Mint, baixe já o aplicativo que aparece aí para você, e se você estiver só nos ouvindo, fique atento ao link na descrição. Me fugiu a palavra aqui, Carlão, perdão. Mas é isso, você tem aí duas opções para você baixar já o aplicativo é gratuito. Olha só, Ferrari, Hamilton, Leclerc e companhia limitada, Fred Vasseur, os italianos em si, enfim. As pizzarias, né? Todos os estereótipos que a gente imagina. De certa maneira, eu tenho muita curiosidade em saber, Rodrigo, da sua parte, se você em algum momento acompanhava o drama, aquela sensação de impotência, daquilo que aparecia nas entrevistas de Lewis Hamilton sobre aquilo que ele não podia fazer. Como que você avalia efetivamente essa primeira temporada dele até aqui? Cara, aquele momento em que ele deixou a alma falar, ele foi... Que corrida que foi? Foi umas 3 corridas atrás. Que ele falou que ele é inútil? Foi Zandvoort? Não. Que ele falou que ele era inútil? Putz, eu não lembro, deixa eu ver aqui. Vou pesquisar. Tá. Aquele momento, pra mim, é equiparável ao momento da Vogue, do Norris. Ô, louco. Eu acho que você não pode falar essas coisas, né? Até porque a responsabilidade até mercadológica, Hungria, que o Hamilton carrega nas costas por ser um Hamilton na Ferrari, né? É gigantesca. Né? De mercado de ações. De mercado de ações, o valor do papel Race na Wall Street dá um salto de 10% naquele dia. Né? Só isso? Só isso. Eu sei, inclusive, porque eu tenho o papel da Ferrari. Daí... Então o senhor torce pra Ferrari. Tô comprado em Ferrari. Daí, aquele dia, né, enfim... Todo mundo já começou a especular lá naquele momento o que poderia ser. E eu fiz um vídeo reagindo à contratação, falando, ó... Se der certo, será uma big de uma história, talvez a maior das histórias. E se der errado, como aconteceu com o Prost, como aconteceu com o Alonso, como aconteceu com o Vettel, vai ser assunto pra gente falar que vai sobrar. E vai sobrar tiro, vai sobrar porrada e vai sobrar bomba. E vai durar 20, 30 anos de... Exato. E vai dar falatório. E quando ele aposentar, inclusive, ele vai fazer um livro e vai descascar a Ferrari, John Elkann, sei lá quem que é, né? Agora... Todo mundo esperava a Ferrari num patamar melhor, julgando como terminou. Eu não tô fugindo da questão, vou falar. Sim. Né? Julgando por como terminou o ano passado, brigando pelo campeonato de construtores. Em viés de alta, terminando o campeonato de construtores, brigando por ele até a última corrida. Tinha uma combinação de resultados possível para a Ferrari ser campeã de Abu Dhabi. Venceu 2 com Sainz, 2 com Leclerc, né? São 4 vitórias, não é pouca coisa. Pole positions, etc. Regulamento estável, poucas mudanças. A Ferrari decide fazer uma mudança na suspensão e posicionando o cockpit um pouco para trás, que é algo que é ao gosto do Hamilton, que era uma reclamação que ele tinha na Mercedes. Não acho que uma coisa pode ter a ver com a outra, mas também não é desfavorável, né? E aí começa o ano, eles fazem aquela vitória na sprint na China, que eu falei, opa... Segunda etapa, né? Terceira, né? Segunda ou terceira? Putz, segunda. Eu acho que segunda. Daí eu falei, pô... Agora vai, temos algum... E eu pensei, que campeonato bom será, então? E eu, antes de começar 2025, achava que 2025 seria um campeonato dos maiores da história. Porque você tinha os elementos se construindo em paralelo. A Mercedes, talvez tentando sair do buraco que ela entrou em 2022, né? A Red Bull com o Verstappen, a McLaren campeã e a Ferrari, chegou perto. Falei, quem sabe? 4 equipes, porque nós tínhamos tido 4 equipes que venceram o campeonato do ano passado. Eu falei, esse ano vai ser 2024 melhorado. E não tá sendo, né? Pois é. Tá sendo com sorte tão bom quanto. Acho que o ano passado foi melhor. Então, até aqui pelo menos, né? Então, dito isso, o Hamilton entra neste cenário
E aí, assim, acho que a gente não pode subestimar a dificuldade de uma mudança cultural dessas. É muito grande. Equipe inglesa, o Hamilton freou com o freio de uma determinada marca por 12 temporadas, muda o fornecedor. O motor Ferrari tem todas as suas características de freio motor dele que são muito diferentes, marcantes. O idioma, que é uma barreira bizarra. Eu sei disso porque eu trabalhei em empresa que eu não sabia falar o idioma. Eu trabalhei numa empresa mexicana e assim... Eu falo inglês fluentemente, eles falavam inglês fluentemente, mas era diferente. Era diferente. Não era o mesmo inglês. Não era o mesmo inglês. Não. E assim, eu queria falar espanhol também, porque eu sentia que aquilo desamarrava muita coisa, né? É mais fácil. E o Hamilton disse que tá estudando italiano, né, etc, mas é difícil, né? Ele acho que não se mudou pra Itália. O último campeão pela Ferrari não se deu esse trabalho, pelo que eu sei. O Kimi? Exato. Você consegue imaginar, né? O Buongiorno, igual o Bastardos Inglórios, citando mais uma vez, né? Então, assim, é um ano claramente ruim, mas eu acho também, chama atenção, é um ano abaixo, a gente esperava, etc. Acho que o único flash desse ano todo é a corrida na China. E ele não tinha que ter falado o que ele falou. Se eu sou chefe, chamava no vestiário lá e falava, bicho, você não pode falar esse tipo de coisa. Não pode falar esse tipo de coisa. Tipo, você risca isso aqui do seu cloud de palavras. Você não pode falar. Achava que seria de fato difícil pra ele andar ao lado de um cara que é possivelmente o mais rápido em velocidade pura do grid. Os fãs do Verstappen se ofendem profundamente quando eu falo isso. Junta lá com a turma que tá puxando minha porta lá. Faça entrar na fila. Você tá montando exército, hein, Rodrigo? Exatamente. E aí, acho que é difícil. O ano do Hamilton não é bom, mas também assim. Vamos lá. Olha lá a pontuação. Não é uma sova que o Verstappen tá dando no Tsunoda, né? Com certeza. Não é nem perto da sova que o Verstappen dava no Pérez, né? E é óbvio, não tem que dar desconto. O cara tá campeão. Só... ilustrando isso que você está falando, são 173 pontos pro Leclerc e 125 pro Hamilton. Exato. Tá o quê? 60-40? Tá... Fácil, só 48. 48 pontos. Não, eu digo... Percentual. E aí, repete aí, o Hamilton é quanto? Hamilton 125, Leclerc 173. O Hamilton tá 72-38. É isso? Ou é 72, não, o Hamilton 28? tem 72% dos pontos do Leclerc. Isso. Tá? Então, não é uma lavada absurda, né? Dito isso, eu acho que o Hamilton vai decidir se continua na Fórmula 1 ou não, e pelo que a gente tem lido, as opções contratuais são todas dele. É ele que decide se sai ou se fica. A Ferrari meio que para tê-lo, topou o que ele que impôs, e acho que é 2+1, e a opção de +1 é dele, né? Em março, quando o carro for pra pista pela primeira vez pra valer, num grande prêmio. Terço inicial do ano, o Hamilton vai montar o plano dele, se continua ou não. E daí, se ele sai da Ferrari, decide sair da Ferrari, já é sair da categoria? Eu acho. Já tem... Não vejo o Hamilton, vai fazer o quê? Vai voltar pra Mercedes? Vai... McLaren. Seria incrível. Baita história. Seria uma baita história. É isso aí. Mas é isso, a gente não... Eu e vocês também não, eu não torço pra nada. Eu quero a história boa. Também. Né? Então, se o Hamilton for pra Zack Speed, e a Zack Speed volta pra Fórmula 1 com a 12ª equipe capitaneada pelo Horner, e ele ganha o campeonato, tanto quanto melhor. Eu vivo de vender história, entendeu? E depois de uma disputa contra a Mercedes de Max Verstappen... Isso! Nossa senhora! Exatamente. Seria realmente o mundo invertido. Exatamente. Mas você acha que esse carro da Ferrari pra 26 vai entregar o que o Hamilton precisa pra ficar? Aí é outra história, mas eu acho que o Hamilton vai tomar a decisão dele com base neste resultado. Se vai ser um carro bom ou não. Essas viradas de regulamento ajudam, sempre, né? Ferrari entregou um carro decente no começo de 2022. Sim. Não é verdade? Leclerc venceu a primeira corrida. Melhor carro da Ferrari dos últimos anos. Exatamente, liderou o campeonato primeiro terço inteiro do ano, né? Então, por N razões, a Red Bull evoluiu, a Ferrari andou pra trás e o Verstappen foi campeão. Mas não... quem sabe como seriam as coisas, né, num outro multiverso. Então, eu acho que tem motor novo, carro novo,
esse carro de hoje, de agora, não é o carro do Luiz Serrat. O Luiz Serrat parece que fez a primeira atualização lá da suspensão, que também não foi a panaceia esperada para resolver os problemas, né? Ele que é ex-Mercedes, inclusive. Ele que é ex-Mercedes, né? Então, pô, vamos ver. Agora, isso também, às vezes eu fico com um barulhinho na cabeça de, vocês devem ter visto, na imprensa italiana especialmente, o zum de que o Leclerc estaria procurando fora. Isso é uma notícia plantada, como várias, pressão interna na Ferrari, para balançar o Vasser, para pressionar, porque às vezes a própria gestão, né, da holding faz essas coisas. Ou isso é um sinal de que de repente o Leclerc percebeu que o balanço do poder está devagar andando pro outro lado da garagem? Porque eles estão começando a ouvir o Hamilton pro carro do ano que vem. Que uma coisa é só a mídia em si dar um destaque maior ao Hamilton, como foi no início do ano, que eu acho que é imaginado. Assim, pô, claro. Os caras não param de falar do Hamilton, na entrevista coletiva, Hamilton. Beleza, agora a partir do momento que ele começa a perder terreno dentro da garagem... Que é uma coisa que a gente não sabe. E não só na garagem, na fábrica, né? Porque o carro tá sendo feito. O projeto nessa altura deve estar fechado, né? E já estão na execução e etc. Então, talvez, pode ser. Realmente, eu falo sempre que esse é um esporte de perguntas, mais do que de respostas. E que a gente tem que ter a cabeça aberta para... mas sabendo como é o ambiente ali, né, eu não duvidaria realmente se foi algo plantado justamente para meio que equilibrar um pouco. Você vai perder o seu Bambino d'Oro ali, não sei. Porque o Leclerc é uma entidade supra-humana na Itália, né? Então, eu acho que tem algumas mazelas aí, mais do que talvez do que o real interesse de alguma outra equipe nos serviços do Monegasco. Então... ou ele vendo que ali não vai virar também, né? Mas essa é uma pergunta que eu fiz pro Regi no programa que a gente começou, inclusive estreou ontem, que é, você vê o Leclerc usando o macacão de outra equipe? Eu não vejo, até ver. Sim, concordo, mas não é bizarro imaginar? Né? Tipo, o Leclerc é de verde. Verde, de Aston Martin, de prata da Mercedes, é estranho. Mas não necessariamente isso seria ruim para o piloto Leclerc, que eu acho que aí muda o ambiente, muda os ares e quem sabe ele consiga aumentar o teto dele, evoluir como piloto, né? Acho que nunca é tarde para aprender mais. Sim, ao lado de um cara talvez rápido e experiente. Exatamente. Né? Então, acho que no caso assim, não que seria ruim, mas acho que é muito inimaginável ainda. Eu acho. Até ver, como disse o cara. Até ver, não, essa é uma boa, eu vou levar. Mas é isso, porque de fato é um cara muito veloz e acho que é um cara muito veloz sem ter se desenvolvido por inteiro. Eu não acho ele um piloto tão completo, né? Eu acho o Sainz um cara até mais completo do que ele. E o Sainz consegue fazer, usei muito esse exemplo ano passado, ele consegue fazer quase tanta quanto a limonada com limões menos bonitos na feira, sabe assim? Né? Então acho que é isso, o Sainz faz um resultado parecido sem ser tão brilhante, sem ser tão espetacular, sem andar de lado, entendeu? Meio Villeneuve, aquela coisa toda. Então, não sei. Vamos ver. Carlão, infelizmente a gente vai ter que se despedir do Rodrigo aqui. Eu quero agradecer demais a sua participação. E obviamente no decorrer do programa eu falei, mas o convite está novamente colocado aqui para alguma próxima vez. Quando vocês quiserem. 2025 ainda. 2025 ainda. Para a gente fechar aqui para falar daquilo que a gente... Até comparar aquilo que a gente falou no início, que está falando hoje e o que vai falar, o que vai ser assunto também no final. A gente faz uma ceia de Natal simulada aqui com um peru e tal. Por mim, tá tudo certo. Não, é um prazer estar aqui com vocês, conversar. A gente sempre se diverte. 100% das vezes nos divertimos muito, são duas até hoje. É muito legal e muito legal conversar com sua galera, é sempre muito bacana. Maravilha. Então você que tá ligado aqui com a gente mais uma vez, QR Code na tela. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Então a gente não termina o podcast motorsport.com, a gente na sequência tem novidades aí. Seguimos com o nosso podcast Motorsport, Carlos Costa, porque a gente está trazendo aqui, mais uma vez, como convidado e para falar de um assunto muito legal, muito especial, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, para falar, entre outras coisas, sobre o filme, né, um dos grandes lançamentos cinematográficos do nosso lado aqui do Esporte a Motor, Stock Car Mais Rápido que o Tempo, que foi indicado ao International Motor Film Awards, o popular IMFA,
na semana passada. Você esteve lá, mas antes vou perguntar aqui o que se trata esse filme, Felipe Mota, pra galera que tá tendo contato agora, esse contato inicial com esse assunto. Onde que foi o INFA? Londres. Opa! Saudades? Não, nunca foi. Só. Saudades do que não viveu. Acho que ele tava num palco bom Sim, pro. pra automobilismo. Então. Então, esse foi muito legal, um prazer estar aqui. Para resumir assim a história, senão eu vou me alongar muito. O filme ele nasceu no fim de 2024, a ideia do João Bosco, diretor da ArcelorMittal, que leva o aço do novo carro da Stock Car. O desejo, ele é um homem muito incrível, ele é um homem incrível. Assim, o esporte brasileiro seria outro se tivessem 15, 10, 20 Joões por aí. É um cara que valoriza a cultura, valoriza a memória. Então ele queria fazer um filme sobre o carro novo, mas que não era o carro novo. Era a linha do tempo da Stock Car, desde o surgimento dela em 79, através dos carros. O protagonista era o carro da Stock Car. Opala, Ômega, Vectra, Bolha, Tubular, o carro atual. E aí fazer um filme. Uma coisa que foi incrível no João, o João é um homem que consome muito filme, não só de carro. Então, por que eu acho importante isso falar na entrevista? Porque vai que alguém está assistindo que tem interesse em fazer um filme no sentido de, não de diretor, no meu caso, produtor executivo, de investimento, um mecenas. Uhum. O João tem uma característica ótima, rara, que é dar um briefing, eu quero isso, um briefing com começo, meio e fim, e meio que sai... Não algo totalmente abstrato. Não. E ao mesmo tempo sem interferir no processo inteiro. Confiar no briefing. Então eu que fazia essa interlocução entre o João e a produção, só acionava o João em problemas graves. Sim, temos que tomar uma decisão. É A ou B, essa decisão de A ou B cabe ao João. Eu ligava para ele falava A ou B. Todas as outras problemas, que era, vamos dar um exemplo. Pô, tal cara seria legal estar no filme. Pô, mas o cara por algum motivo não tem agenda, não vai dar certo. Vamos recorrer para aquele, nem precisava passar por ele. Então assim, o João é um cara incrível por ter feito o que fez e essa cabeça dele. Então ele mandava, por exemplo, o International Motor Film Awards. O João consome a indústria de filmes de carro. Ele consome quem geralmente está nessa premiação. E ele deixou sempre claro que esse era um target dele, um alvo dele. Isso fez com que a produção nascesse já com isso. A gente percebeu que isso faz muita diferença. Uhum. Então, resumindo, é um filme sobre Stock Car, um curta documental, então até 30 minutos. O filme tem 29 e pouco. Sim. E, obviamente, Stock Car tem uma história maior do que 29 minutos. Então não dá pra ser era um contado, enorme desafio. Mas, por exemplo, existe um bom filme da NASCAR, contando as gerações do carro da NASCAR, que também não é um filme longo. Foi um filme que a gente assistiu para entender recursos que eles usaram, que também não é um filme sobre a Stock. Então, se alguém assiste um filme sobre a NASCAR, vai falar assim, mas cadê aquela história do Dale Earnhardt? Não tem. É sobre os carros. Eventualmente pode ter através do carro. Então, esse é um filme que alguém pode ver e falar assim, mas cadê a história daquele cara? Aquela história daquele cara é muito relevante, mas esse é um filme que não está aqui para contar esse tipo de história. Mas, ao mesmo tempo, carros não dão entrevistas. Carros foram feitos e eles não nascem sozinhos, de um ovo. Até porque quem nasce no ovo também não nasce sozinho. Tem uma galinha ou tem um progenitor ali. Então o carro ele foi feito, vários carros foram feitos por homens e mulheres. E idealistas e gente que ralou muito. Então esse é um filme que eu resumiria como um filme de uma história de pessoas. O protagonista é o carro, mas é uma história sobre pessoas. Produção da Valete de Copas Filmes, que a gente também conhece muito bem e sabe da competência, mas eu quero saber como foi essa plaquinha, a história dessa plaquinha por causa do evento, né? O INFA, como é chamado, é considerado o Oscar do cinema automotivo e do automobilismo. Conta pra gente como é que foi essa premiação lá em Londres, que o Carlos já deu spoiler aqui. Você concorreu com o Brad Pitt, com quem mais? Isso, com Tom Cruise. Cara, isso foi muito legal, porque esse era uma ambição do projeto, chegar lá, e a gente sabia que as chances eram muito reduzidas. Não estou falando isso para valorizar, assim, é uma questão de estatística. Eu vou dar uma estatística.
Única produção 100% brasileira na premiação. Esse filme. Stock Car, Faster Than Time, já que tava lá. Nossa categoria, por categoria eram 20 indicados. Nossa categoria tinha 20 indicados. 8 americanos, 11 europeus. Então assim, só aí tem 19, sobrou um, o nosso. Então, era o único latino-americano, não é nem mais brasileiro. Então, a gente tá falando de uma exceção, de uma dificuldade. Então, a gente tinha torcida, tinha esperança, mas tinha um senso de realismo ali, talvez não dê. O anúncio tem uma história curiosa. O anúncio seria dia 15 de agosto, meu aniversário. Aí, quando o pessoal da Valete, que eu acho, Rafael Crespo, um dos produtores do filme, ele mandou uma mensagem pra mim, Felipe, e eu tinha dito isso, dia 15 de agosto, vai dar bom, meu aniversário, vai ser um presente. E aí ele falou, temos uma notícia, foi adiado o anúncio. Eu falei, pra quando? Ele, dia 22 de agosto. Eu falei, fica tranquilo, é aniversário da minha mãe. E aí foi o aniversário da minha mãe de 75 anos, era uma sexta-feira, eu pedi folga na TV pra atender ao aniversário, porque era na hora do meu programa. 8 horas, o anúncio é 7h30. Eu tava me arrumando, a história muito engraçada, que eu tava dando bronca nos filhos. Vamos lá! Não quero ver ninguém atrasado, 75 anos da avó. No zap, um print. Aí eu fico branco. Imagina. Aí eu viro e falo assim, gente, espera um pouquinho. A gente já vai? Aí eu chamo a minha mãe em vídeo pra dar uma boa notícia e falar, mãe, eu vou atrasar. Eu printei isso, é cara da minha mãe. E a gente ficou muito feliz. E aí a gente foi entender o tamanho do negócio. E aí eu falo da importância do João Bosco. Porque quando eu mandei pra ele, sabendo que ele ficaria muito feliz, eu liguei pra ele e eu mandei Ele conhecia muita gente que tava na lista. Gente que eu não conhecia. Assim, primeiro era muito nítido a presença da indústria. A quantidade de filme assim, feito por montadora, por fábrica. Assim... Absurdo. Então, vamos lá. Melhor filme. Para quem... O International Motor Film Awards é sobre a indústria do carro. Não necessariamente sobre carro. Por exemplo, Missão Impossível do Tom Cruise tá lá. Por quê? Porque tem grandes cenas dentro de carro. São filmagens em carro. Então, o melhor filme ganhou o Fórmula 1. O filme da Fórmula 1 ganhou o prêmio. Missão Impossível da Coeno. Missão Impossível ganhou um outro prêmio e a Fórmula 1 outro. Teve som, teve prêmio técnico, né? Quando a gente tava lá, essa indústria que eu falei que o João conhece, por exemplo, Jason Camisa, é um cara que tá quase todo ano lá como filme de jornalismo automobilístico. Cara, o cara é uma lenda, tava lá. Eu fui fazer foto com ele. Mr. Jason Camisa, from Brazil, I love you, bababá, fizemos uma foto, seguimos você muito como fonte. Então assim, pra ir na história de Londres, foi uma experiência muito, muito bonita, porque obviamente foi uma das experiências mais tranquilas da minha vida, porque quando você tá num lugar que você não imagina ganhar, e nós não ganhamos, nós somos indicados, o que é uma vitória pessoal, mas não é o prêmio. Isso aqui pra mim é um prêmio, mas o prêmio da noite não veio pra gente. Você tá tranquilo, porque você fala, vou desfrutar. E foi muito legal, assim, primeiro, por ser na Inglaterra, a gente tá falando da Meca disso. Exato. Aí. Isso tem um peso. Eu fui pra premiação, eu lembro que eu perguntava, brasileiro, a gente tá acostumado, a gente se importa com a opinião dos outros mais até do que eles. Então eu fui no hotel, como é que eu chego, como é pesquisando, eu fui com minha mulher, minha mãe teve um problema de saúde, ela iria nessa viagem para ficar com meus filhos, e eu não tinha quem deixar, levei meus filhos, não era a ideia. Mas então eu tinha que pensar nisso, levar a criança, levar a minha mulher, e os caras, não, melhor é ir de metrô e depois baldear e pegar um ônibus. Aí eu falava, cara, de vestido longo, minha mulher, de salto, eu de terno, meus filhos de terno, isso mesmo, metrô. Não por chique, a gente não tá acostumado, era um casamento no Brasil de metrô. Na formatura de metrô. E era isso. Então, sabe, você ir no metrô de Londres uma quinta-feira à noite, o pessoal voltando do trabalho, e aí você vai saindo na estação, era a estação, agora não vou lembrar, Wood, alguma coisa, você começa a sair da estação e começa a ver saindo gente de terno, gente de smoking, mulher de vestido longo, você fala, estão indo também. Eu falava para meus filhos, olha, eles estão indo. Como é que você sabe? Olha a roupa deles. Então, cara, foi uma grande experiência. Mas experiência, tipo, once in a lifetime, uma vez na vida, assim. Claro, tomara não seja, porque a gente pegou o gosto. E a gente, qual foi o grande valor de estar lá? Entender algumas coisas, entender o jogo no sentido de, a premiação é muito séria. Muito séria. Não tem muito lobby. Não tem, assim, fomos indicados porque merecemos e quem ganhou, ganhou porque mereceu. Na visão deles. Sim, obviamente, estamos falando de conceitos abstratos. Mas é isso. E muita gente pergunta, Felipe, nas redes sociais, quando a gente posta alguma coisa de algumas das premiações indicadas aqui do filme,
quando que o público vai poder ter a oportunidade de assistir o filme da Stock Car? Isso a gente ainda não tem a resposta, porque essa pergunta é ótima. Eu recebo muito no meu Instagram, nas redes sociais, de onde está disponível. Porque, de fato, a gente fala do filme, o pessoal quer ver. É óbvio. Óbvio que o IMFA foi uma grande ambição do filme, mas de chegar ao Oscar da indústria automotiva / automobilística. Aliás, depois só me lembro, porque eu falei dos indicados, citei a indústria e não entrei nisso. Só me lembro depois, que eu vou esquecer. Porque eu acho que vale a pena trazer esse parâmetro. Muitas dessas premiações exigem ineditismo. Você não pode se inscrever a uma premiação com o filme disponível. Nem é o caso do IMFA. Alguns concorrentes, adversários nossos, já estavam disponíveis. A gente fez esse exercício de assistir os concorrentes. Para, esse filme é bom. Eu acho que vai ganhar esse. Não sei o que lá. Então, mas alguns exigem. Então, por exemplo, a gente tem uma premiação muito importante nessa semana em Milão. E tem uma em dezembro, essa eu vou também, em Palermo, na Itália, que é o festival esportivo. Aí não é... A categoria motor é uma categoria, é esportivo. É o mais antigo do mundo, específico para filmes esportivos. E aí é difícil ganhar também porque não tem uma categoria curta-metragem. Você pode concorrer com um filme de ficção, você pode concorrer... É isso. Por isso que eu falo que a história do João Bosco de brifar é muito importante. Porque esse negócio de você ter um target faz você brigar mais forte em algumas e ao mesmo tempo descartar outras. Então, para onde você quer ir? Tem que ter foco. É isso. Então a gente está nessa categoria motor, eu também acho que é difícil, porque é isso. Vamos concorrer com filme de ficção, vamos concorrer com documentário longa, né? Então, mas enfim, então por esse motivo o filme ainda não está disponível. Ele estará quando estiver, se vocês conseguirem. Divulgaremos. Exatamente. Tem toda a discussão de se vai para streaming, vai estar disponível gratuitamente no YouTube. Isso é uma discussão que é futura, assim, enquanto a gente está esperando toda essa carreira, digamos, internacional em premiações, porque existem as maiores, existem outras menores, e a gente tá esperando, porque tem algumas que tem uma bem importante que o anúncio de indicados é 1º de janeiro. Caramba. Então, e essa é uma premiação muito importante, isso que eu falo do Target, porque eu estava conversando hoje com o pessoal da Valete. Não tem limitação de tempo, mas a gente foi ver, historicamente eles selecionam filmes até 15 minutos. Então, a gente já acha que é difícil ser indicado. Mas tudo bem, a missão 1 era o IMFA. Então agora é esperar um pouquinho as próximas. Completada com um louvor. Tem a questão das marcas envolvidas? Então, por exemplo, tinha filme... Assim, quando você chega lá, eles fazem por categoria, eles fazem um clipe, sei lá, 5 segundos por indicado. Cara, quando você olhava os 5 segundos, cara, você viu o tamanho do bicho. Eu olhava uns 5 segundos ali que eu falava, cara, esses 5 segundos, porque daí a sua cabeça começa a trabalhar do ponto de vista financeiro, no sentido de orçamento de execução, né? Aí você fala, cara, olha o que os caras fizeram. Então, filme, vou citar marcas. Ducati, Triumph, BMW que tava. Tinha com o Valentino da BMW. Então, assim, além da marca, os personagens. Na nossa categoria tem um que eu acho que está disponível, vale a pena para quem gosta, que é Senna e Lotus The Reunion, que é aniversário da primeira vitória do Senna. Eles juntaram todo mundo, acho que levaram o carro para Portugal. Eu vi um trecho desse filme, não vi inteiro. Eu não tive tempo de ver inteiro, eu pretendo ver tudo. O filme é brincadeira, o filme é animal. Tinha um filme de não era mangá, mas era de como é que fala? No computação gráfica, de arte, não era... Animação. De animação. Era um filme de animação. Então tem uma categoria de estudante. Então, assim, filmes automobilísticos de universitário. Ganhou uma menina que falou, eu tenho 22 anos, aceito o emprego. Cara, só quando eu vi o trailer da categoria de estudante, você fala, cara... Aí eu não tava comparando o nosso filme, eu tava comparando aos estudantes de cinema do Brasil. Eu não teria a menor condição. Aí você vê o tamanho da distância, do gap pra... O filme de estudante que você fala, cara, nos trailerzinhos ali de 5 segundos, você fala, meu, não é possível.
Então, experiência muito legal, vários idiomas. Então aí, por exemplo, vou pegar o exemplo, levei meus filhos. Eles ficavam perguntando, a gente ouvia na mesa do lado falando, não era inglês. Então o meu mais velho que já fala um pouco de inglês, ele, de onde que é? Eu falei, putz, eu acho que é não sei o quê. Eu acho que é não sei o que lá. Então ganhou um que era da Hungria. O cara ganhou, foi uma categoria que teve divisão de prêmio. O de estudante. Ganha essa menina de 22, ganha... O cara sobe com um sotaque e ele fala do orgulho, Hungary, babá, e eu, isso é da Hungria. Então é uma premiação muito legal, muito bonita de se fazer parte. Eu não tô nem entrando no mérito da premiação, o prêmio, o troféu. Assim, esse compartilhar pela paixão automobilística, a paixão por carro. No fundo ali, a gente tá falando de carro, não é só de corrida. Então é de carro, que é o que temos aqui no Motorsport, né? Com o Motor1, com o Inside EVs. É o carro como carro / moto, né? Velocidade, veículos e tudo mais. Teve um que era de barco. Eu sei porque a gente tava lá e aí um dos membros da Valete brincou: barco não, hein? Tipo assim, vem não! Cadê a roda? Sabe assim? Mas é isso. O Emerson Fittipaldi andava de barco, né? Então, velocidade e motor. Muito, muito legal, muito especial. Maravilha. Olha, na semana que vem, Carlos, a gente vai continuar falando sobre o Stock Car mais rápido que o tempo, inclusive com participações especiais aqui no podcast motorsport.com. Neste momento, eu quero agradecer a participação aqui do Felipe Mota e também fique ligado no motorsport.com com as novidades sobre essa belíssima obra Stock Car mais rápido que o tempo. Eu já pude assistir e também a prova aqui, ó, pá! Aqui o carimbo, sensacional, vale a pena quando estiver disponível. Eu sei que a galera vai aprovar. A gente vai seguindo aqui. Esse fim de semana tivemos também etapa da Mitsubishi Cup, Sr. Carlos Costa, lá em Canitar. E quem esteve em loco e participando dessa competição foi a nossa querida Lívia Veiga. Ela vai trazer uma entrevista mais do que especial com o navegador dela. Segue aí, Lívia. E aí, pessoal do Motorsport, eu tô aqui na Mitsubishi Cup, aqui em Canitar, e o Jefferson Teixeira vai ser o meu guia, né? Ele vai navegador, né? Navegador, exato. Ele vai estar me acompanhando pra gente dar uma volta e vai explicar mais ou menos como que funciona o trabalho dele aqui. Minha função hoje, eu tô como um instrutor aqui, não somente um navegador. Eu tenho que instruir como ela vai pilotar e como vai andar na prova e também navegar para eu não errar o trajeto, né? Então a gente vai seguir todo o roteiro pela planilha. A planilha toda com o rodômetro e tipo de curva que a gente vai fazer. Eu vou passar para ela um pouquinho antes, uns 10 minutos antes da prova. Eu vou explicar para ela como funciona o nível de curva, os ângulos, tudo que ela tem que fazer. E o modo que ela vai ter que pilotar na prova, né? Como é a primeira vez dela. Você me mostrou que tinha um SOS e um verdinho aí. Como é que funciona isso? Como que você sinaliza para os outros pilotos aqui? O SOS é quando a gente quebrou o carro, aconteceu, tá precisando de socorro, a parte médica, e a gente não conseguiu avisar por rádio ou por no sistema ali, a gente coloca no carro. O próximo carro que estiver vindo atrás da prova, ele é obrigado a parar. E se a gente capotou e não conseguiu avisar ninguém e tá tudo bem, nós deixamos virado para parte do ok. Ele pode seguir a prova, não precisa parar para socorrer, dar ajuda. Legal. E tem algum sinal, assim, que tá aí na sua tabela, porque eu vi que é bem difícil de entender, que você acha mais interessante ou que a galera talvez não conheça? Nós cantamos em uns níveis de curva, né? A gente estabelece, né? Moça, curva 1, curva 2, 3, 4 e 5, né? Que são os níveis das curvas. Você pegando o jeito do que eu vou estar cantando, zero dificuldade. Tá, mas a parte se der uma perdida na prova e não conseguir saber as curvas, daí complica um pouquinho. Mas aqui eu vou estar como ter um instrutor. Não vai ter erro para você na prova. Pode ficar tranquila que vai conseguir chegar até o final. Tá bom. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Próximo. Nesse último fim de semana também tivemos a etapa da Indonésia da MotoGP. Tudo bem com o Marc Marquez já definido como campeão, mas também tivemos outros assuntos também envolvendo o próprio Marc Marquez no Podcast. O que o pessoal vai poder assistir na edição dessa semana, Carlão? É isso, Podcast, parceria Yamaha Racing Motorsport. Tivemos sempre ele, Fausto Macieira, uma vez mais conosco, comentando a etapa de Mandalika. Marc Marquez caiu, mas tá
aí com o título garantido, como você explicou, fiasco de Pecco Bagnaia, mas o grande destaque que a gente traz aqui é Brasil. Diogo Moreira vencendo na Moto2, se beneficiando de punição, desclassificação a Manu Gonçalves, seu rival pelo título. 9 pontos só de gap entre ele e o Gonçalves, e também Eric Granado segue vivo na briga pelo título mundial da Moto E. Quem sabe 2 títulos do Brasil no Mundial. Vamos ouvir o que diz Fausto Macieira sobre o assunto. Pela primeira vez desde 1949, ou seja, há 77 temporadas, a gente tem uma chance real de ter um campeão mundial em qualquer modalidade, um campeão mundial em qualquer modalidade do esporte a motor, do motociclismo, sendo feito, nascido no Brasil. Demais. Com 4 etapas por vir, muito factível. Mas... com sorte, a gente pode ter até 2 esse ano, né? O Eric Granado. E aqui por GP de Portugal ainda tá meio distante, mas é uma situação mais complicada do Eric, mas ainda é factível porque a Moto E é meio doida. E não é só furar bolha, em programas jornalísticos gerais, no esporte, por exemplo. No caso, o MotoGP é da ESPN, o evento da ESPN. Cara, eu espero que todos os canais esportivos citem esse tipo de coisa. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque o Sport Center citado pelo Fausto que eu apresento, quando tem Mundial de Vôlei, a gente fala, o evento não é nosso. Entendeu? A cobertura... Atenção, nessa madrugada o Brasil venceu. Nessa madrugada, não sei, o surf não é nosso. Olha, fulano de tal foi campeão mundial. Fulano de tal machucou, Medina, que passou por cirurgia. Medina passou por cirurgia. Isso é noticiar, cara. Isso é cobrir. Não interessa. Óbvio que quando o evento é teu, você fala 30 minutos. Quando o evento não é teu, você fala 2. Mas até porque você não tem o mesmo volume de imagem, você não tem o mesmo volume de acesso. Um repórter que tá em loco cobrindo. Exatamente. Eu não tô falando que o pessoal tem que, botar um drone no céu, entendeu? Alugar satélite. Mas dar uma nota no jornal. Atenção, já a gente vai falar do Flamengo, do Vasco. Mas a gente tem que falar do... Espero que todo mundo faça isso, cara. Porque é disso que a gente tá falando. É isso que fortalece o esporte em geral. O esporte é uma coisa, uma forma de ascensão social, é uma forma de cultivar uma vida saudável. Então, quando você vê grandes exemplos, deve ver a marcha atlética. O nego deve falar, que esse esporte é esse? Luta greco-romana, essas coisas. Sabe? É difícil você praticar e se sobressair em nível internacional. Então, isso tem que ser ressaltado, qualquer que seja o esporte. Especialmente o a motor, que é um esporte muito caro de se praticar. Tá aí o grande Fausto Macieira, mais uma vez abrilhantando também o nosso podcast motorsport.com. Que elenco, hein? Fausto, Lívia, Felipe Mota, Rodrigo. Mais do que especial aqui, eu espero que você tenha gostado. E mais uma vez, lembrando, QR Code na tela, você pode baixar já o aplicativo da Mint e tem promoção nova, como nós falamos, né, Carlão? É isso, promoção de cashback no Bitcoin em R$50. Você, novo cadastrado no app, ou no site, enfim, como preferir, mas tem tudo à disposição para você. O Eric bem destacou QR Code e link na tela, link na descrição, no caso, né? Se você estiver nos ouvindo também através do agregador de áudio, você entra lá, faz o seu cadastro, usa o cupom MOTOR50, investe R$150 em qualquer criptoativo e aí você recebe de volta no cashback R$50 no Bitcoin no 5º dia do mês subsequente ao seu investimento. Vale a pena aproveitar. É isso aí. Eu quero agradecer a todos. E também lembrar-vos que na próxima semana teremos uma nova edição sempre muito especial. Um grande abraço. Tchau, tchau.